pessoal. Nós vamos dar continuidade a não a qualidade. Agora a gente vai entrar numa área importante da área de engenharia. É conhecer um pouco do planejamento, o que é planejamento estratégico, mas eu vou dar isso daí aspectos práticos e operacionais para que vocês atuem como gerentes, atuem junto a uma obra, junto a um público, e saibam as regras que nós utilizamos na área de planejamento estratégico. Então eu vou explicar o que é o planejamento estratégico e um método de administração muito prático para planejar e como a gente faz. Então vamos dar início a ideias do que vocês podem fazer para usar a administração na área de engenharia. Olhem só, o planejamento estratégico ele tem um conceito muito simples. Ele é um conceito que significa pensar e fazer plano de uma maneira estratégica. Ou seja, procurar planejar para atingir objetivos e estratégias que sejam essenciais para atingir esses objetivos. Então ele é crucial para quem quer empreender, quem quer montar um negócio, quem quer gerenciar um negócio, quem quer ser gerente, quem quer ser um bom engenheiro, ele tem que atuar de forma estratégica. Bom, planejar estrategicamente é usar recurso disponível de forma eficiente para que aumente a produtividade de um indivíduo ou então da empresa como um todo. Isso é planejar estrategicamente. Um modelinho de planejamento estratégico que tem, ele diz que o planejamento estratégico começa com o negócio e a atividade da empresa, vai para o meio ambiente, analisa o negócio e a atividade que a empresa tem, o meio ambiente, vê os pontos fortes e fracos, oportunidade e ameaça, que isso é um modelo de administração, pressupõe uma situação e traça objetivos que a gente chama de tentativas de chegar. Esses objetivos dentro da empresa vão ter obstáculos, é lógico que vai ter obstáculo, vai ter gente que vai ser contra. Então a gente precisa negociar para fazer isso. Então uma habilidade do engenheiro ou do profissional numa obra é negociar para que os objetivos, porque eles são sempre tentativos. A partir daí você vai ter o objetivo geral, aquilo que você traçou. Claro que isso depende da política da empresa, da estrutura da organização, das normas e procedimentos, planos, execução, e vai controlar tudo isso. Os acionistas da empresa eles vão atuar aqui na política da empresa. É basicamente para vocês verem como é que se faz um planejamento completo para uma empresa. Um dos estilos de administração muito difundido para a área gerente, que é usado na engenharia, é a APO. A APO é administrar por objetivos. Eu administro por um objetivo que vai acontecer. Eu vou tentar explicar a APO de uma maneira bem simples para vocês entenderem. Primeiro, eu preciso ter... Eu vou fazer aqui, ó. Espera aí que eu vou desenhar isso para vocês verem. Uma caneta. Bom, eu tenho que ter, eu vou tentar fazer aqui do lado para vocês verem, olha só. Eu tenho que ter uma escada. Ó, tô fazendo uma escada, tá meio torta, mas tá saindo a nossa escadinha. O que essa escada vai ter aqui no alto? Ela vai ter aqui no alto o objetivo. Então vamos lá. Ela vai ter que ir no alto objetivo. E cada uma dessas pontas daqui, ó, cada uma dessas pontas daqui serão as metas.
Então, pessoal, eu tenho um objetivo e tenho metas. Então, eu tenho objetivo, tenho metas. Bom, então, eu tenho objetivo e tenho metas, certo? Vou atingir objetivo e metas. Deixa eu só voltar aqui para vocês entenderem. Objetivo, metas. Bom, como que eu vou atuar como gerente dentro desse objetivo ou meta? Deixa eu tirar essa caneta daqui. Tem um apontador a laser. Pessoal, o que vai acontecer para atuar no objetivo, chegar lá no objetivo final, tendo metas pequenas? Eu vou ter que atuar com 4 grandes princípios de administração: com planejamento, com organização, com controle e com execução, para chegar nos recursos que eu quero. Então vamos lá. A APO significa atuar com planejamento, organização, controle e execução. O que significa esse planejamento para a APO? O planejamento para a APO, pessoal, significa definir metas de curto, médio e longo prazo. Então vamos lá. Eu tenho que ter metas de curto, médio e longo prazo. O longo prazo é chegar lá naquele objetivo. O médio prazo é metade daquele objetivo. O curto prazo é um mês, uma semana que você tenha para cumprir uma obra. Então, planejar é definir essas metas, é estabelecer para cada dessas metas quem serão as equipes responsáveis. Então, vamos lá. Definir as metas, estabelecer quem vai fazer o quê e colocar as atividades, como vocês viram no PERT CPM. Colocar atividades de forma a sequenciar o que vou fazer para chegar nessa atividade. Dá um valor para isso, um valor financeiro. Já mostrei para vocês como usar o PERT CPM. Dá um valor financeiro. E aí o que eu vou fazer? Ainda no planejamento, eu vou delegar funções dentro dessas atividades. Isso é planejamento. E organizar? Organizar é encontrar pessoas ali para formar as equipes que sejam energizadas, ou seja, pessoas que estejam motivadas a cumprir aquela função. Para isso eu vou ter que ter treinamento. Então, planejar, organizar a equipe que vai atuar sobre os recursos materiais e humanos para chegar. O que é controlar? Controlar é criar um método, lembre-se sempre disso, criar um método para verificar se o real e o planejado estão ocorrendo. Só que tem um detalhe, esse método tem que ser a tempo de tomar as devidas correções. Nas obras, a gente costuma fazer reuniões, costuma ter fiscalização para ver o andamento da obra. Se está a tempo, isso é controle. E a execução é fazer a obra. O método gerencial mais comum na administração é assim: é sempre planejar antes, para depois organizar e controlar. Sempre planejar, para depois organizar a equipe, controlar e executar. É assim que vocês vão trabalhar na hora. Vocês vão planejar o que vão fazer. Imagina a seguinte situação. Eu tenho que montar, eu quero montar eu vou voltar com a tela aqui para a gente montar isso daqui. Olha só, você tem que montar uma parede. Então você pegou a caneta aqui, eu tenho que fazer uma parede. Então teu objetivo é uma parede.
Olha só, pessoal, você tem como objetivo que fazer toda uma parede. Acontece que está caindo aquilo e eu tenho que fazer aquela parede ou aquele muro. Ele terá que estar bem estruturada. Então você vê o que a gente aprendeu. Planejamento. P. Eu tenho que o quê? Definir todas as metas para chegar na parede construída. Chegar na parede. Então eu tenho que chegar até aqui. Então eu tenho que vir daqui até chegar no finalzinho lá do objetivo. Então o que eu vou fazer para chegar na parede? Eu vou ter um prazo, eu vou ter uma equipe, eu vou definir como vai fazer, colocar a parede, o tipo de tijolo que eu vou usar, eu vou definir quem vai fazer o quê, você vai fazer essa parte, você vai rebocar, você vai terminar, você vai fazer as estruturas para chegar na parede. Isso é planejamento. A hora que eu peguei esse grupo e disse, fulano, você vai montar o tijolo, você vai trazer o tijolo de lá, você vai rebocar. Então você vai preparar o reboco. Enquanto ele está trazendo tijolo, vai preparando o reboco, que a gente vai rebocando enquanto a parede está para dar no tempo certo. Entenderam o que vai acontecendo? Eu vou atuando com a APO. E controle. Vamos dizer que eu tenha 2 semanas para fazer essa parede. Ao final da semana, eu chego lá, eu olho e está pronto 30% só. Eu só cheguei nessa meta aqui, ó. Cheguei nessa. Só está pronto esse espacinho aqui, ó. Isso daqui está pronto. Esse espaço. O restante não está pronto. Então qual é o meu problema? Me sobrou 1 semana para fazer o restante chegar na parede completa. Eu sei aonde eu vou ter que terminar mais gente. Então, se eu controlar o andamento da obra, o andamento da parede, faço uma reunião. Isso pode ser feito por reunião, pode ser feito por fiscalização, olhando cada pedacinho da obra. Mas isso eu tenho que fazer, pessoal. Isso eu tenho que fazer para atuar com APO. Então todos entenderam que a gente vai ter que atuar com APO, planejamento, organização, execução, controle e execução. Isso é o ciclo gerencial que nós usamos para aprender a gerenciar. Quais as funções básicas então que o gerente tem que ter? Ele tem uma função de relacionamento, que refere-se à relação humana, à comunicação, à liderança, à motivação, à delegação. São funções que a gente chama de relacionamento. Ele tem uma função que a gente chama de administrativa. Planejar, organizar, coordenar e controlar. Coisas da administração. E ele tem uma função técnica, que é executar, tomar decisão. Ó, o projeto está assim, isso vai ter que ser dessa forma. É dessa forma que vai ser. Então o gerente, ele pratica 3 grandes funções. Aonde que vem os problemas que são identificáveis, que a gente conhece? Primeiro, na função administrativa, ele não tem preparo para planejar o objetivo que vai atingir. Não conhece o objetivo. Lembra aquele negócio da Alice no País das Maravilhas? A Alice chega para o coelho, é muito citado em administração isso. A Alice chega para um coelho, da história da Alice, ela chega para um coelho e pergunta, onde devo ir? E tem diversas estradas. O coelho olha para ela e fala assim, para onde você quer ir? Ela diz assim, eu não sei para onde eu quero ir. O coelho responde, se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Entenderam isso, pessoal? Eu tenho que conhecer meus objetivos. Eu tenho que saber o que eu tenho que fazer. Então, a função administrativa é saber o objetivo, é organizar o recurso,
é avaliar desempenho, organizar recursos. Lembra aquelas equipes? Eu tenho que organizar, eu tenho que delegar para eles funções. É avaliar desempenho. Então o administrador delega, organiza. E função de relacionamento? Falta de informação. Esse é um problema sério. Às vezes está se fazendo uma coisa e o engenheiro não sabe. É falta de informação. Falta de realimentação dos superiores para os subordinados. Significa o quê? Eu não converso com o subordinado, eu não dou. Massa de documentação inútil. Um monte de projetos. Na engenharia é muito comum. Esse é um projeto, aquele veio da arquitetônico, aquele é o não sei o quê. Um monte de documentação para aquilo que você está fazendo. Preste bem atenção. Falta de autoridade claramente definida. Eu sou o engenheiro responsável pela obra, mas quem está mandando é o mestre de obra. Mas quem está mandando é a outra empresa foi terceirizada e quem manda neles é outra pessoa. Não está definido que sou eu que mando, que digo o que tem que fazer ou o que não tem que fazer. Atrito entre superiores e subordinado. Muito comum na engenharia ter briga, hein? Muito comum ter brigas, hein? Por atrito entre superiores e subordinado. Eu mando fazer alguma coisa, começamos a discutir, o empregado diz, não vou fazer isso. Centralização das decisões, falta de delegação. Aí você trabalha demais porque não delega e fica com sérios problemas. E na função técnica, que é aquela função de fazer as coisas, de tomar decisão, o obsoletismo. O que é o obsoletismo? Parar de estudar, parar de conhecer, parar de pesquisar. Então vocês na engenharia têm que estar sempre pesquisando técnicas novas, estudando, estar sempre na obra, aprendendo sobre os problemas. Senão vocês ficam obsoletos. Entendido? Vamos seguir. Vamos ver as principais ferramentas que se usa na gerência. Primeira ferramenta, atualização. Acabei de falar do obsoletismo. Né? Existe um detalhe incrível para quando a gente está trabalhando. A atualização. Fique muito atualizado, pessoal. Mantenham-se a cabeça na engenharia. Não pense que vão se formar da faculdade agora na engenharia e vocês estão prontos para tudo. Não, vocês estão começando. É o primeiro dia do resto da vida de vocês. Vocês estão começando a ser engenheiros. Iniciando a ser engenheiros. Eu tenho um grande amigo que sempre a gente sai beber aqui, bater papo e conversar, ele costuma me dizer o seguinte, ele é engenheiro civil já há muitos anos formado, já está quase aposentado quanto eu, ele tem uma construtora grande, média aqui, em casa chamada Bastian e Lora, né? É o Volney Bastian. E ele costuma me dizer o seguinte, cara, quando eu comecei, eu atuava seguindo os gerentes das grandes empresas. Peguei uma grande empresa que era Formato, chamada Formato Construções. Não sei se vocês conheceram o pessoal da Formato Construções. Já ouviram falar da Formato? A Formato era a maior construtora de prédios e obras do estado do Paraná. E quem mandava, e era uma empresa aqui de Cascavel. Aí ele falou, quando eu comecei lá com o gerente da Formato, eu ia onde esse cara ia. Eu ia onde ele fazia. Eu tentava me atualizar o tempo todo, porque era uma loucura naquela época. Era uma loucura. Eles faziam 4, 5 prédios o tempo todo e jogavam eu para cá e para lá, e para cá e para lá, e para cá e para lá, e eu tinha que estar aprendendo. Porque a atualização é o constante na vida do engenheiro civil. Ele vive nisso. Hoje em dia esse colega meu é dono de uma construtora e ele faz a mesma coisa com a piazada que chega. Ele bota para trabalhar lá. Ele bota para trabalhar na Bastian e Lora, que tem algumas obras aqui em Cascavel. Mas naquela época ele era funcionário da Formato e tentava, junto com a gerente pessoal, se atualizar o tempo todo. Conhecer coisas, aprender, conhecer de obra, conversar com as pessoas. Bom, a criatividade. Existem problemas que às vezes apresentam-se no momento, que eu soluciono com criatividade. A comunicação. Eu não consigo ser um gerente sem me comunicar.
A atividade de gerente é uma atividade de relações humanas. É conversar com as pessoas, é conversar. O administrador sempre conversa. Uma das coisas que ele faz mais é conversar com os outros para saber o que está acontecendo, para passar ideias. Então a comunicação é uma atividade. A liderança, geralmente na área de um engenheiro dentro da obra, ele tem que ser um líder. Ele tem que fazer com que as pessoas realizem as funções. A motivação, a gente tem que estar muito motivado, com garra para fazer. A tomada de decisão, quer dizer, assumir responsabilidades de dizer vamos para aqui. E a delegação. Essas que são as ferramentas que a gente costuma usar na gerência. Hoje seria só isso, vocês aprenderem um método de gerenciamento, eu explicar isso, e mais tarde eu vou explicar esses outros setores.